Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses de Atipicidade, esse podcast que nasceu com a intenção de trazer mais informações sobre o autismo e a neurodiversidade. A ideia de criar esse podcast é justamente munir as mães e as famílias sobre mais conteúdo sobre esse tema que está tão falado e que ainda assim traz tantas dúvidas, né? Hoje a gente já sabe que a prevalência do autismo está de 1 para cada 36. Isso quer dizer que cada escola, cada salinha tem no mínimo uma criança autista. Eu costumo dizer que aqui em Brasília nós temos 2, porque os diagnósticos aqui acontecem de uma forma mais precoce. E esse dado de 1 para 36, gente, é dado dos Estados Unidos, tá? CDC de 2023. O ano que vem, 2025, nós teremos aí uma nova estatística e nós, de fato, não temos nenhuma esperança de que esse número reduza ou melhore. A gente tem percebido cada vez mais um número crescente de crianças autistas, principalmente com 2 fatores, genética e ambiente. Então, tudo isso importa. Então, essa é a ideia desse podcast. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, já há 5 anos atuando nessa área de neurodiversidade. Eu sou da primeira turma de formação de nutricionistas do Brasil, que atuam nessa área do autismo e também do TDAH. Então, aqui você vai encontrar muito conteúdo, muito acolhimento e muita praticidade para o seu dia a dia. E antes de apresentar a minha convidada querida, eu quero dizer que a ideia, a intenção de trazê-la foi justamente porque a gente está no mês de dezembro, iniciando dezembro, a gente já está numa fase de renovação de matrículas, e eu sei que essa é uma época muito complexa para as famílias, principalmente as famílias atípicas, neurodivergentes. Então, eu escolhi trazer essa convidada justamente para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que também é muito delicado. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Patrícia Casa Santa hoje é a nossa convidada. Por favor, se apresente. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Patrícia. Eu gosto sempre de dizer o que eu sou e não necessariamente o que eu faço. Então, eu sou uma Excelente. aprendedora. Né? Eu amo aprender. Sabe aquela pessoa que era nerd na escola? Era eu. E eu amo aprender e hoje eu estudo futuros, né? Perfeito. Para que lado que a nossa sociedade, o nosso mundo está rumando, para fazer uma educação que faça sentido desde hoje. Né? E eu faço isso na escola sempre. Lá eu sou sócia, diretora pedagógica, né, da Escola de Educação Infantil e agora indo para o ensino fundamental, escola mais inovadora de Brasília. E sou também mãe de 2 esquisitinhos incríveis. Né? Eu falo que eles são esquisitinhos incríveis porque eu sou mãe atípica. Minha menina mais nova tem autismo. Eu falo que ela é o meu pacotinho completo. É autismo, TDAH, tem um transtorno sensorial, tem deficiência intelectual, então ela é realmente um pacotinho. Olha. E o mais velho é o Joaquim, ele tem altas habilidades e TDAH. Então, a Patrícia tem tudo em casa, gente. É um pequeno laboratório, pequeno grande laboratório. E a minha formação original é na psicologia. Né? Eu sou Excelente. psicóloga de formação. Então, e é uma área extremamente importante que te ajuda muito, né? Com a lidar certeza. com todas essas questões. Além da questão da escola, a questão com as crianças em casa, né? Qual que é a idade dos meninos? A Helena tá com 10, já quase 11. E o Joaquim terminou de fazer 13. Então, já são crianças maiores entrando aí, né? Numa adolescência. Penso que há 13 anos atrás, um diagnóstico de TEA era bem mais complicado do que hoje. Era mato. Hoje eu vejo que a gente tem muitos profissionais aqui em Brasília mesmo, nós temos neuropediatras, né, neuropsicólogas que já fazem os laudos, já fazem a avaliação. Fechar diagnóstico não é simples, não é fácil. Atendi semana passada uma criança que já está há meses em investigação e não fechou diagnóstico. Tem alguns que são mais tranquilos, que a gente consegue fechar ali mais rapidamente, mas outros não. Ele tem um conflito ali de características de vários diagnósticos, então o dele ainda não foi fechado. E como é que foi a época, esse fechamento de diagnóstico, há 13 anos atrás? Na verdade, veio da Helena, né? O de autismo, há 10 anos. Né? A gente fechou o diagnóstico dela há 7 anos. E aí, para você ter uma ideia, hoje a gente considera diagnóstico precoce quando fecha até 2 anos de idade. Na época, a gente considerava diagnóstico precoce quando fechava até 4. Não tinha tanto conhecimento Não e tanta tinha. informação, né? E era tão doido, Carla, porque você falou da proporção de 1 para 36 hoje. Quando a gente teve o diagnóstico dele, na verdade, quando a gente começou a investigar, Helena com 2 anos e pouco, e, na verdade, aí eu já no processo realmente de diagnóstico, porque antes do meu conhecimento, ela estudava na minha escola, eu já tinha uma suspeita, né? Mas me coloquei também no lugar de mãe ali. Sim. Né? Mas eu lembro que era a incidência em meninos
era de 1 para 32, porque essa de 1 para 36 hoje é uma média entre meninos e meninas, né? Exato. De meninos era 1 para 32 e de meninas era 1 para 64. A gente fecha muito mais diagnóstico em homens É. do que em mulheres. Hoje a gente já sabe que não é porque meninas é menos prevalente, não é isso. É por causa das estratégias de mascarar, né, que O elas têm. mimetismo Isso. comportamental é muito forte nas mulheres, né? Isso. Eu falo que as mulheres nascem imitando. Ela imita a mãe, imita a tia, imita a coleguinha. E nós mulheres somos educadas para dar conta de tudo, Sim. né? Então termina tendo isso. Mas é interessante porque eu ouvi de muitas pessoas, ouvi de médicos, inclusive, né? Ouvi de familiares, que a Helena não devia ser autista porque era muito incomum dar em meninas. Olha só. Né? Então era A falta só... de informação reina, né? E mesmo que fosse incomum e raro, não quer dizer que não tem. É Exatamente. incomum ganhar na loteria e várias pessoas ganham. As síndromes raras estão aí para provar isso. Inclusive, eu também atendo síndromes raras. E a gente tem uma população enorme com síndromes raras. Sim. Mesmo sendo rara, ela acomete algumas pessoas. Né? E é muito... Eu percebi, né, Helena, por várias questões na escola, né? Então, assim, numa idade que ela devia estar interagindo mais com outras crianças, ela estava se afastando. Sim. A linguagem dela muito atrasada. E era interessante que Helena, com 2 anos, Helena não falava mamãe e papai com 2 anos e meio. Mas ela cantava mais de 90 músicas de cor. Olha só. E Isso eu já chama atenção, Falei, né? gente, não está na curva padrão de desenvolvimento. É outra coisa que eu já quero deixar aqui de alerta para você, mãe, que está assistindo a gente agora, eu e a Patrícia. Cuidado com essa fala de cada criança tem seu tempo. Nós temos os marcos de desenvolvimento da criança. É claro, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, a dona Maria, tá com 1 aninho, ela já anda desde os 10 meses. Ela começou a andar muito cedo. Sim. Não fala uma palavrinha, mas já anda. Já o Thomas, que é o meu outro afilhado, ele andou um pouco mais tardio. Então, cada criança tem, de fato, um tempinho diferente. Mas os marcos do desenvolvimento, eles têm que ser respeitados. Tanto é que esses marcos, eles dizem respeito a um intervalo de meses, né? Exatamente. A criança exatamente. caminha entre 9 meses até 1 ano e meio. Cara, se até 1 ano e meio ela não está andando, a gente precisa de investigar. A mesma coisa a fala, A fala né? vai ser aí mais ou menos dos 10, 11 meses, as crianças muito precoces, até 2 anos. Se com 2 anos não tem alguma coisa ali de vocabulário, a gente precisa investigar. Então, é importante respeitar o tempo da criança, mas cuidado com essa fala de cada criança tem seu tempo e a criança já está fora do marco do desenvolvimento. É uma criança que já está ali com 2 aninhos que não tem um vocabulário minimamente formado e a gente está ali aguardando o tempo da criança. E quando a gente está perdendo um momento muito importante de entrar com a estimulação precoce. Né? De Que entrar com faz as toda a terapias. diferença. Eu vejo, por exemplo, no caso da Helena, embora a gente só tenha tido o diagnóstico mesmo, fechado, com o laudo, com quase 4 anos, ela estava na minha escola, né? E aí, lá a gente tem turmas muito reduzidas, a escola é pequena, então isso facilita muito a observação, facilita a gente identificar todas essas questões. E claro, eu estava lá e estava estimulando, né? Mas a gente conseguiu, porque eu estava muito atenta, levar ela rápido para uma fono. Então, ela foi estimulada na fono desde 3 anos de idade. Excelente. Gente, Que hoje eu já considero tarde. E o trabalho com a fono é fundamental. Inclusive, nós teremos uma fono aqui, que já foi convidada, vai participar do podcast com a gente, justamente para trazer essas informações sobre atraso de fala. Nem sempre é autismo, mas Sim. muitas vezes é. Então, para mim, uma das grandes características nas crianças pequenininhas, né, os bebês ainda ali que estão em desenvolvimento, é esse atraso de fala, o balbuciar, o não chamar mãe e pai. Isso, para mim, é uma característica muito forte. Claro que nem sempre vai ser TEA, mas muitas vezes pode ser. E a gente tem que olhar, na verdade, o que tem ali. Né? E tem às que vezes é um investigar, atraso né? de fala que depois vai passar. Por exemplo, o Joaquim. O Joaquim também falou muito tarde. O Joaquim, com 1 ano e 8 meses, eu estava grávida já da Helena, e ele tinha um vocabulário muito pequeno, assim, eram 4 palavras que ele falava. Também não está dentro do esperado para a idade. Exato. Consultei uma fono, ela falou, Patrícia, vamos esperar até 2 anos. Me deu algumas orientações. Se com 2 anos não aumentar este vocabulário, volta. Com 2 anos começou a aumentar, ele começou a fazer o som dos animais. Com 2 anos e 2 meses, ele disparou a falar tudo. Eu dei uma relaxada ali, até porque a Helena estava para nascer, mas com 4 anos, ele precisou sim de um acompanhamento com fono. E olha que interessante, ele tem altas habilidades e uma das áreas de altas habilidades dele é a linguística. E ainda assim teve um atraso.
Então, sempre investigar. Eu sou pró-investigação. Se Sim. tem algo que não está dentro do esperado, a gente investiga. Diz que e quem investiga procura pra não- acha. Investiga para não achar, mas às Não, vezes mas que acha. bom que acha. Exato. Que bom que acha, né? Eu acho que é importante a gente desmistificar, por exemplo, na questão do autismo, né? Que bom que eu achei. Exatamente. Porque a minha filha, ela é autista. Isso faz parte de quem ela é. Isso não é nem bom nem ruim. Isso é dela. É uma É característica. uma característica dela. Assim como não é bom nem ruim, esticando o argumento, obviamente, simplificando a coisa, ser loira ou morena. Sim. Percebe? Sim. Isso é uma característica. Que bom que eu achei, porque isso me permite trabalhar e desenvolver a minha filha mais cedo. Deixar ela atingir o máximo potencial que é dela Exato. e só dela, né? Exato. Então, quando a gente fala assim, até uma coisa que você falou, a gente não tem esperança de que esse número diminua, né, de autistas. Esse número não vai diminuir. E a gente não precisa esperar por isso. Muito menos esperar como se fosse algo bom ele diminuir. Ele simplesmente é. O fato é, a gente está num mundo que está mudando o tempo todo. Você falou aqui ambiente e genética, Exato. né? Isso interfere. E isso interfere. E aí tem várias questões que vão Não interferir. só no, exatamente, não né? só no autismo. Mas o fato é, se a gente olha para o ser humano como em constante evolução e desenvolvimento, e essa evolução, não só do ser humano, né, gente, do animal, tem Darwin aí para falar. Sim, É. de tudo. Se do o mundo. ambiente está mudando e geneticamente a gente também está sendo modificado, porque nós estamos, até pelas questões ambientais e de alimentação, é natural que o cérebro também vai se modificar. Ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando. Então, todos esses transtornos de neurodesenvolvimento, ou seja, de como o cérebro se desenvolve, eles vão começar a aparecer mais. Porque a gente precisa também de um novo ser humano e de um novo cérebro para esse novo mundo. E é uma adaptação do ambiente inteiro, né? Da É. família, da escola, dos locais públicos. E cada dia mais a gente vê essa questão da falta de trato mesmo, né? Das pessoas não entenderem o que é, das pessoas não terem conhecimento, não terem informação e acharem que aquilo ali não é. Aquela criança não deveria estar naquele ambiente, aquela criança deveria ser retirada simplesmente porque o adulto não quer ser incomodado. É porque a gente vem ainda. Eu não vejo a nossa sociedade num ponto de inclusão. Também não vejo. Né? Eu vejo que a gente está hoje num ponto de integração. A gente saiu da exclusão, passamos pela segregação. Então, exclusão, né? É quando lá na década de 80, pessoas com autismo eram internadas em manicômio e colocavam camisa de força. Sim. Sem o menor cuidado. Isso. Depois a gente veio para uma segregação. Ou seja, você não institucionaliza mais essas pessoas em manicômios, mas as escolas são separadas, por exemplo. Aham. Então você tem autistas, pessoas com síndrome de Down vão só para escolas, na época chamadas de escolas Próprias pra especiais. Né? A gente já saiu desse ponto e para manter dentro dessa questão da escola, hoje as pessoas atípicas estão dentro das escolas regulares, não estão também em turmas separadas, porque tivemos esse momento, Aham. né? Mas elas não estão plenamente incluídas ainda. Elas estão integradas. Sim, existe uma aproximação, né? Existe um contato, mas a inclusão de fato Mas por já quê? tem que caminhar, né? Por quê? Porque a hora que tá. Vamos pegar um exemplo. A minha filha tá na escola. Enquanto as adaptações forem feitas só para ela está integrada. Mas ela não está sendo incluída. Gente, olha que interessante. A gente está aqui no podcast Doses de Atipicidade com a Patrícia Casa Santa, sócia e diretora pedagógica da Escola Sempre, e trazendo essa informação que é tão relevante, porque a gente fala em inclusão e não inclusão, como se Sim. fosse dois pontos extremos. Não, a gente tem vários meandros aí, né? E o quão importante a gente entender isso, né? Até para a gente poder trazer isso para uma discussão maior, né? Sim. A inclusão ela acontece de verdade quando todo mundo se adapta. Aquela pessoa neurodivergente, ela precisa se adaptar, claro, e ela faz. E é um esforço muito grande, por exemplo, uma criança autista se adaptar a várias coisas numa escola, né? Mas quando as outras pessoas ali também têm que se adaptar a essa criança autista. Sim. Então, quando os colegas aprendem quais são os gatilhos daquela criança e não vão fazer, porque isso vai gerar naquela criança uma agressividade, por exemplo. Trazer um processo de desregulação, né? Né? Porque ela vai desregular e de repente ela vai bater. Então, eu não vou falar algo que ela não goste. Ou eu não vou, ou Perfeito. quando for me aproximar dela, eu vou pedir primeiro, não vou tocar Antes de direto. encostar. Né? Então, quando a criança aprende isso, quando o professor se adapta e de repente transforma a aula ali,
tá no meio da aula, mas a coisa não tá girando, não, eu, professor, vou me adaptar. E vou adaptar minha aula e vou modificar a minha aula agora, neste momento. E, de repente, vamos todo mundo pro pátio, enfim. Né? É quando todo mundo, as famílias das outras crianças, também têm que se adaptar. E talvez tenham que dizer para aquela criança que apanhou de um coleguinha, dizer, olha, ele ainda não consegue se controlar. Vamos ajudá-lo. Perfeito. Não, e o que a gente vê muito, a gente fala muito sobre inclusão, né? Uma palavra que está muito forte, né? Na mídia, muito forte nas nossas discussões, na comunidade, sociedade de forma geral. Ah, um processo de inclusão, locais inclusivos, e a gente vê a fitinha do autismo ali nos supermercados, às vezes em alguns ambientes públicos, e o quão distante a gente ainda está da inclusão real. Né? Muito. Então, muito interessante essa sua fala de dizer que o ambiente precisa se adaptar. Assim como eu, por exemplo, na clínica, né? Eu atendo. Eu tenho pacientes adultos autistas. E aí, quando eu vou fazer a bioimpedância, quando eu vou fazer a avaliação física, eu peço licença. Sim. Posso medir o seu abdômen? Pode. E eu vejo que para eles também é um esforço. Muitos deles fecham o olho, seguram a respiração porque é incômodo. É uma invasão. Imagina se eu simplesmente pego uma fita e vou medir o abdômen daquele paciente sem simplesmente falar para ele o que eu vou fazer. Fora a questão da previsibilidade, que é tão importante dentro do transtorno do espectro do autismo. E é isso, talvez você tenha, dependendo do seu cliente, você pode ser que você precise de marcar uma sessão mais longa para ele. Sim, Porque, sim, acontece também. Né? A gente não sabe ali o tempo que ele vai demorar para conseguir procurar nas caixinhas de pensamento dele as respostas para te dar. Coisas que parecem pequenas, mas que fazem realmente uma diferença. E aí a gente quer fazer uma adaptação com o paciente ou com a criança ou quem está no espectro, mas não se adapta. E aí por isso que a inclusão não acontece. E eu acho que a gente tem que entender que a nossa norma de exclusão, a gente vem de uma norma de exclusão. Sim. E a humanidade, Carla, só chegou aqui onde nós estamos hoje porque lá atrás nós excluímos o diferente. E durante um tempo foi importante para a gente sobreviver. Por exemplo, o Império Romano. O Império Romano, por que ele chegou e foi o Império Romano? Isso foi fundamental para a gente estar aqui onde a gente está hoje. Sim, claro. Tá? Por que ele conseguiu dominar toda aquela área ali de Europa e Ásia? Eles conseguiram fazer isso porque eles pegavam o diferente, os bárbaros, né, que eram de outros povos, e subjugavam. Excluíam, matava ou prendia. Deixava sob domínio. Por quê? Porque eles precisavam de manter aquele domínio. Perfeito. Então a gente veio com essa norma de exclusão nas nossas crenças, na nossa mentalidade. Desde sempre. Desde sempre. Só que hoje a nossa espécie típica, digamos assim, tá? A gente não sofre uma ameaça de vida iminente porque tem um autista no ambiente. Absolutamente. De forma alguma. Mas lá no fundo, no nosso modelo mental, a gente ainda está preso nisso. Sim. Então é importante a gente trazer para essa consciência nossa de que, por princípio, todos nós excluímos. Eu, inclusive, como psicóloga, como mãe atípica, eu preciso trazer para a minha consciência de que a norma é a da exclusão, para que eu possa mudar essa norma. Exatamente. Quando a gente não reconhece, a gente não muda, né? Se a gente não trouxer isso para nossa consciência, a gente não vai mudar. A gente precisa entender, enquanto sociedade, que a gente exclui mesmo. E a gente precisa sofrer com isso. A gente precisa, porque é muito doído. Sim. É das coisas mais difíceis, assim, você vê um filho seu não sendo aceito. Você vê. E amor também não é inclusão. São coisas diferentes também. Então, por exemplo, a minha filha é muito amada pelos colegas dela na escola, muito. Minha filha não é excluída, mas só o amor deles não bastaria. Sim. Se não tiver um processo Tem que real ter de muito inclusão. mais. E como esse trabalho é de formiguinha, né? E ele começa na base também pelos pais, né? Ele é um trabalho de formiguinha, ele é um trabalho que a gente precisa começar com os pais daquela criança atípica, precisa envolver as famílias das outras crianças com quem aquela criança convive. Então, por exemplo, quando minha filha chegou na escola atual dela, na primeira reunião, foi uma reunião online ainda, a gente estava em 2021 ali, ainda pandemia. Na primeira reunião eu falei, eu sou Patrícia, mãe da Helena, uma menina autista, e ela vai bater no seu filho. Já vou deixar o recado. Essa é a minha realidade. Sim. Né? Estou à disposição para a gente conversar sobre como vocês podem conversar com as crianças sobre o autismo. Ela tinha 6 aninhos. Como vocês podem conversar e
Quando ela bater, estou à disposição para conversar com vocês. Para que a gente Sim, possa trabalhar todo mundo junto. Entende? Só que a gente tem ainda tanta vergonha e tanto medo. Eu vejo os pais quando chegam na Sempre, que a criança já tem diagnóstico, a gente tem vários lá. Aham. Eu vejo como eles chegam com medo, inseguros, envergonhados. Até porque eles já sofreram. Mesmo que seja uma criança com 2, 3 anos, eles já sofreram. Já vem de um processo de exclusão, Já já vem. vem de um processo de capacitismo. E a gente fala muito sobre isso, né? O luto do filho perfeito, Sim. que é um luto que eu particularmente não vivi, porque eu desde a psicologia sabia que eu ia ter, dos meus filhos, pelo menos um seria atípico. Eu já tinha isso muito certo pra mim. Olha, que curioso. Mas é um luto, assim, né? A nossa sociedade ela é feita por um padrão. Sim. E aí você recebe uma criança que é fora de padrão. E aí o medo da mãe, né? Do que ela vai sofrer, do que ela vai passar. Todas as mães que vêm aqui falaram a mesma coisa. Carla, a gente quer colocar numa redoma, a gente quer proteger de tudo, a gente não quer que nada aconteça. A mãe típica já é assim, natural da mãe. Sim. A atípica, eu acho que triplica, né? Esse Triplica, com cuidado, certeza. essa vontade de proteger. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que essas crianças, elas precisam de regras, de limites. Elas Sim. precisam, sim, de uma proteção maior do que as outras. Mas como que a gente vai oferecer isso? Quais são as estratégias? E para cada criança atípica é de um jeito. Exatamente. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, exatamente isso, é um espectro. Cada um vai ser de um jeito. Não tem igual. Mesmo com o mesmo diagnóstico, a mesma idade, mesmo sexo, é diferente. Por isso que é espectro. Assim como eu falo sobre espectro de normalidade. Sim. Não é um ponto, é um espectro, né? A gente tem ali um intervalo onde pessoas são extremamente diferentes, com alguma correlação, mas que cada um guarda a sua individualidade. Exato. Né? Eu falo que a criança autista é como a onda do mar. Ela vai de um jeito e ela volta de outro. Até para a própria família todos os dias. Né? E a gente se transforma nisso também. A gente como família, a gente como professor, como escola, né? Acho que outro dia eu estava numa discussão numa conversa, né, com gestores escolares. A gente está com algumas mudanças na legislação em relação à inclusão, que eu vejo como muito positivas. Ótimo. Né? Acho uma pena que a gente precise de ter essas discussões, mas entendo que agora elas são necessárias. Mas tá todo mundo muito, muito ansioso. É muito difícil fazer uma inclusão de verdade no sistema de ensino que a gente tem hoje. Não é fácil. Não Perfeito. é fácil. Já vou puxar o gancho e me conta um pouquinho, conta aí para quem está assistindo a gente, como é que funciona a Escola Sempre e como que é essa metodologia, né, da educação disruptiva infantil, como é que funciona tudo isso? Assim, a escola, ela já é muito fora do padrão. Então, isso facilita muito para trabalhar tanto no espectro da normalidade, como você disse, quanto da atipicidade. A gente não tem sala de aula para início de conversa. Gente, quando eu conversei com a Patrícia e ela me falou isso aí, eu fiquei assim, como assim? Como assim? Exato. Você não tem Como sala de funciona, aula? né? Como funciona isso? Aí na minha cabeça, eu imaginei um monte de criança junto. Falei, não, calma, me explica direito, vamos lá. A gente não tem sala de aula, a gente tem turmas. As nossas turmas, elas são multidade, o que facilita muito para a inclusão. Sim. Porque aí eu não estou trabalhando com todo mundo. Eu já falei que criança não é produto de indústria para ter número de série. Gente, então eu não estou olha isso. trabalhando por idade ali. Eu estou trabalhando por perfis. Então eu monto as turmas conforme os perfis das crianças. Então eu tenho turmas de 1 e 2 anos, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. E a turma de 6 anos, né, do primeiro ano. E eles têm seus espaços base. Minhas turmas são super reduzidas, de 12 a 15 crianças no máximo. Sempre com a professora mais auxiliar e mais as auxiliares volantes. E isso fica bem mais fácil, né, Paty, para poder controlar essa. Não é nem controlar, mas para você monitorar a atividade dessas crianças. E para você conseguir acompanhar de fato, Sim. entender a necessidade de cada criança e criar as estratégias para elas. Imagina como é diferente uma escola regular com 40 alunos, mais ou menos. 35, 40 alunos. Normalmente na educação infantil eles estão colocando 20. Tá, vamos pela metade, 20. Mas entre 20 e 12, você tem Sim. a metade da metade aí, né? Sim, exatamente isso. Muito mais efetivo. E aí eu tenho vários espaços de exploração. Então, tem um ateliê de artes, tem um cantinho do teatro, tem uma sala de pesquisa, tem uma área verde enorme, onde eles podem fazer várias atividades. Então, e aí as aulas, né, que seriam aulas, são atividades onde eles constroem várias coisas. E ali a professora trabalha todo o currículo, porque o conteúdo é muito importante. Sim. Só que como o meu currículo não é engessado, é um currículo flexível. Por exemplo, para uma criança atípica, ela, na verdade, qualquer criança,
Elas não precisam todas aprender as cores em fevereiro. Imediatamente, como é feito na escola regular, Exatamente. Uma criança que é mais lógico, matemática, talvez aprenda a cor em fevereiro. E uma outra que é mais sinestésico, corporal, vai rasgar muito bem o papel em fevereiro. Em outubro, elas vão inverter aí essa ordem. Perfeito. Então, isso também facilita. O que me interessa é que todas as crianças se desenvolvam. E aí a gente trabalha com a teoria das múltiplas inteligências, que diz que todo ser humano tem 9 inteligências. E todo ser humano tem 9 inteligências. Excelente. Né? E aí, Excelente. as nossas crianças atípicas, a gente vai entender qual é o perfil delas e vai desenvolver essas potencialidades que elas têm. E descobrir o que está já mais exacerbado, né? Com a Isso. facilidade dela, se é matemática, se é Isso. português, se de repente é a questão sinestésica mesmo, se ela tem não vou nem te dizer dom, mas se ela tem uma aproximação com música, por Ou é exemplo, a naturalista, teatro. ou é o teatro. E aí a gente tem uma escola baseada em arte. Então, tudo lá é Excelente. artístico. E a arte, ela é inclusiva por natureza. Porque num teatro, ou numa música, ou construindo um painel com arte visual, cada criança pode fazer do seu jeito. A arte é uma expressão que naturalmente vai incluir. Ela vai entregar a sua contribuição Isso. do jeito que ela é, do jeito que ela Isso. percebe, com as características dela. Exato. Olha que interessante. Gente, fiquei muito impressionada quando a Patrícia me explicou como é que funcionava a escola. E aí eu já ia perguntar do plano pedagógico, mas você já me explicou que tem, de fato, um plano. E a escola é reconhecida pelo MEC também, é uma Sim. escola, de fato, Somos uma regular. escola regular, reconhecida pelo MEC, né, credenciada, tudo certinho. A gente faz muita questão disso. E a gente conseguiu trazer essa proposta inovadora que não é de agora. A escola tem 30 anos. Então Não, a gente e já está aí há um ontem- tempo. Ontem eu gravei um stories e aí eu falei, essa metodologia é nova. Eu falei, não é nova, ela é desconhecida talvez, mas nova não é, né? E eu tenho estudado muito sobre várias áreas da educação. Eu tive na Finlândia esse ano, tive na Itália, estudando tendências educacionais. E tudo que a gente vê é exatamente isso. A ideia é centrar a aprendizagem mesmo no aluno. Perfeito. Não é nem o ensino, é a aprendizagem. Então, uma aprendizagem centrada no estudante, nas suas potencialidades. Claro que escola é um lugar de coletividade. Tá? Escola é comunidade, que inclusive é uma coisa que prevalece na nossa escola. Atividades coletivas sobre individuais. Eles têm Perfeito. poucas atividades individuais e muitas atividades coletivas. Para fazer atividade sozinho, a gente deixa em casa. Sim. Na escola ele tem que estar ali interagindo. O que é o socializar? É entender que não é tudo no seu tempo. É respeitar a vontade do outro. Não é só compartilhar o brinquedinho, E respeitar o espaço O espaço do também, outro. né? né? E é muito interessante, porque eu estava inclusive conversando isso com esses colegas gestores. Quando a gente fala de inclusão, ela não é benéfica só para criança atípica. Não, de Ela é forma benéfica para alguma. as crianças típicas também. Exatamente. Para aprender a lidar, né? Porque eu vejo muito que o preconceito vem também da família. A gente não teve contato. Eu não estudei numa escola com crianças autistas. Eu também não tive contato A gente nenhum. talvez tinha alguns ali autistas nível 1 que na época não eram diagnosticados, Sim. né? Passavam. Talvez um ou outro síndrome de Down. Mas a gente não teve, então a gente não aprendeu a lidar com a diversidade. Mas hoje a gente precisa disso. Não, e hoje as nossas crianças, né, essas que estão incluídas, inclusive, lá na sua escola, têm uma oportunidade enorme de ter Sim. contato e de compreender. E vão Que as sofrer pessoas menos são do que o que a diferentes. gente sofreu para Sim. entender a diferença do outro, Sim. né? Para ter o respeito, para ter empatia. E como a presença dos pais nesse processo é importante, né, É Paty? fundamental. Eu vejo que o preconceito acontece muito pelos pais. Sim. É isso. Olha como que é formatada a nossa cabeça. Tá? Seu filho chegou em casa um dia e te falou que fulaninho bateu. Primeira vez você fala, conversa com a professora, fala com ele e tal. Segundo dia, fala com a professora, você falou com a professora. Terceiro dia, aí o pai já vai lá reclamar na escola que o fulaninho tá batendo. Já vai bravo. Na quarta ou quinta vez, o pai vai virar e falar, fica longe dele. Você já tá ensinando seu filho a excluir. Naturalmente. Mas eu não quero que meu filho apanhe, então vou ensinar o meu filho a se defender e a bater. Você não sabe. Não estou dizendo que toda criança que bate é autista, não, gente. Sim, nem que todo autista bate. E nem que todo autista bate. Apenas estou dizendo que a gente ensina a excluir
aquela pessoa, ao invés de entender o que está por trás e trabalharmos juntos para que isso não aconteça mais, independente de ser autista ou não. Não, e para a criança entender o processo do outro também, né? Não, fora os pais também que pedem para devolver, né? Que eu já vi E veja, muitos. a minha filha é uma autista que bate. E eu digo a ela que ela não pode bater. Porque também não é porque é autista que ela pode bater, não. Sim, é outra coisa que a gente tem que ter O bastante limite é cuidado. fundamental. Sim. Ela, inclusive, precisa de mais limite, de entender como ela tem dificuldade de se regular sozinha. Ela precisa de mais limite. Não é porque senão a gente entra no capacitismo. Total. Ah, coitada, é porque ela não consegue. Não, é autista pode bater de forma alguma. Não. Essa criança, esse adolescente tem que ter limites e tem que, né, ser orientado para. Vai compreender tudo? Talvez não naquele momento, mas é um processo. Né? Agora, se a gente diz, não, é autista, por isso é assim. Eu vejo muito isso na clínica. Isso é capacitismo. Capacitismo. Ah, não, tem dores gastrointestinais, né? Eu falo muito isso aqui também na clínica, né? O autismo, a criança autista, o paciente autista, tem no mínimo 4 vezes mais chance de ter alterações gastrointestinais do que uma criança típica. Né? É uma questão da fisiopatologia do transtorno. E aí aquela criança tá com dor, tá com gases, distensão abdominal, resto de comida nas fezes, todas as alterações que a gente observa gastrointestinal. E essa criança tá agredindo. Muitas vezes é dor. É dor. Né? Não é do autismo a agressividade, senão todos eles agrediriam. Sim. E eu já vi muita gente falando, autista é agressivo. Não, não é. Isso é capacitismo. Só que se a gente coloca isso na conta do autismo e não trata, ele vai ficar. Sim. Né? Se não dá a orientação certa para essa criança, se não explica que não pode bater, se não explica que a forma de se autorregular é diferente, ajudá-la a encontrar a forma dela, que também é absolutamente individual, a gente não consegue colaborar com essa criança. É isso mesmo. E a gente observa que muitas vezes os pais, como a gente está falando dos pais típicos, não sabem lidar e não conseguem orientar a criança nesse sentido. E eles não sabem porque eles nunca aprenderam mesmo, ninguém nunca ensinou. Sim. Né? E eu acho que é importante, por exemplo, um programa como esse, para educar também a gente enquanto pai e mãe. Eu acho que isso é fundamental. Né? E a aproximação dos pais com a escola, Com a né, escola. Paty? Como é que você faz lá na Sempre? Como é que você aproxima isso? Qual o modelo de vocês? A gente tem uma comunidade muito bacana, eles são muito legais. Claro que sempre vem, assim, acontece. Ah, meu filho tá reclamando fulano, né? Eu sempre tenho uma conversa franca com os pais e digo, olha, em algum momento a gente vai precisar de contar para os pais dos coleguinhas que ele é autista. Eu acho que isso fica a critério da família. Sim, então né? tem a família que prefere não abrir o diagnóstico. Eu oriento que conte, eu conto a minha experiência, eu digo como isso foi importante, né? Então, eu deixo isso muito tranquilo, mas deixo, né, a critério da família. Cada família decide. Mas hoje, cada vez mais, eles estão falando abertamente, né? E aí, o que a gente vai trazendo quando os pais vêm olha, você já parou para pensar por quê que isso acontece? Eu levo o próprio pai a refletir. Perfeito. Por que você acha que isso acontece? Você já parou para pensar que existem várias outras questões que podem levar uma criança a bater, que não seja o fato simplesmente dela ser agressiva? Porque, eticamente, eu não posso, se a família não me autoriza a contar, Claro, não posso falar nada. Isso é uma decisão dos pais. Até para a própria criança, né? A criança precisa saber do diagnóstico dela, mas são os pais que decidem. Agora, lá a gente trabalha com crianças muito pequenininhas. Então, elas ainda não estão na fase de entender o que é ser autista. Sim, não compreendem o próprio diagnóstico. Agora, a gente fala, por exemplo, com as crianças, olha, ele tem mais dificuldade de se controlar nisso. Ou ele não consegue comer tal coisa. Quando eu tenho uma criança muito seletiva. E aí mostro para aquela outra criança porque isso acontece. Por que eu preciso comer feijão e ele não? Sim, aí começa a fase, né? da comparação. Ele não consegue. Você não consegue ficar parado muito tempo. Ele não consegue uma coisa, você não consegue outra. Cada um aqui vai ter o que precisa. Ótimo. Então eu trago, você não consegue, sei lá, contar até 30. Porque às vezes eu pego uma coisa que eu sei que nenhuma criança consegue. Você ainda não consegue contar até 30. Um dia você vai aprender a contar até 30. Um dia ele vai aprender a comer feijão. Então a gente tem que trazer essa coisa naturalizando. Sabe? Que foi onde eu falei, enquanto a gente não entender que a nossa norma é da exclusão, e a gente não entender que a gente precisa trazer para a consciência, a gente não vai conseguir mudar isso. Nossa, então, quando você naturaliza e vai colocando isso no dia a dia da criança, elas entendem. E aí elas começam a levar para casa. Pai, você sabia que eu tenho um amigo que não come feijão? Mas eu também não consigo contar até 30.
Sim, aí eles vai da escola para casa, né? E É. leva os pais a refletirem também. Exatamente. Nossa, muito interessante. E aí, se a criança não entende esse processo de que o normal do humano, como você diz, é a exclusão, ela também não consegue compreender esse Também não processo. consegue. Eles são muito pequenos, mas é importante que desde pequenos eles comecem a entender isso. E é onde a gente traz, tá? Você ia gostar que, se você não dá conta ainda de contar até 30, alguém ficasse falando que você não dá conta de contar até 30 e por isso também não vai ficar perto de você? Ou por Vai isso te também. excluir, né? E aí você começa a trazer empatia, você ia gostar? E ao mesmo tempo olhar também para essa outra criança típica e dizer para ela o que você pode aprender com seu colega. Porque às vezes a gente olha para aquela criança autista e acha que ele não tem nada para ensinar. Sim, capacitismo também. Então, o que você pode aprender? Né? Então, o nosso currículo é baseado em arte e no desenvolvimento socioemocional. Então, a gente está sempre olhando a autoestima e autoconhecimento. É conteúdo anual na minha escola. Né? Então, o que cada um é bom? O que cada um faz de muito bom? E o que cada um ainda não é bom? O que cada um precisa aprender? Né? Onde é que tá a oportunidade de melhoria em cada um, né? Isso. Incrível isso. Isso. E é muito legal, a gente tem visto assim um desenvolvimento muito bacana das crianças. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você tem, de repente, um case lá na escola de uma criança que entrou, que tinha alguma questão mais delicada, que você percebeu a evolução? Eu tenho vários, assim. Tem uma recente que a família levou em setembro do ano passado. Eles Nossa, e mudaram. no meio do semestre é tão difícil pra criança, Ela estava né? em sofrimento em outra escola. E a mãe muito sofrida, muito sofrida. A menina é autista. E a menina estava realmente sendo excluída. E aí, quando ela conversou comigo, eu falei, traz, a gente recebe agora em setembro. A acompanhante terapêutica pode vir quantas vezes você quiser. A gente é muito Ai, que legal. aberto para os psicólogos. Inclusive, eu gosto porque a gente aprende com eles. Sim, sim. né? A equipe multidisciplinar É ela é muito fundamental. valiosa, né? E foi impressionante, assim. A menina, desde a primeira semana, e a gente falou, vamos tomar todo o cuidado necessário com a adaptação. A menina ficou sozinha na escola desde a primeira semana. Olha só. Ela se sentiu realmente muito bem. Claro, a T precisou de ajudar, né? Ela, na outra escola, ela não brincava com ninguém no intervalo. Ficava excluída, sozinha. Porque o autista tem a maior parte. Por exemplo, a minha menina é autista super sociável, mas ela tem dificuldade de interação. Isso é uma característica. Sim. Né? Essa menina tem dificuldade. Mas ninguém ensinou as outras crianças a se aproximar dela. As outras pessoas, os adultos da escola, não fizeram o meio de campo entre ela Com e ela. as outras crianças. Lá na escola, ela não passa 1 minuto sozinha. 1 minuto sozinha. Todo mundo já foi orientado. Não, é, e a gente. é aprender mesmo, né? É natural da nossa escola. Sim. A É um gente olha, tem uma processo. criança sozinha, deixa eu entender o que está acontecendo. Às vezes é uma criança que quer ficar sozinha. E Mas precisa ser respeitada. Ainda assim, uma criança de 3 anos de idade, ela não quer ficar sozinha todos os Não. dias. Por Não meia hora, mesmo. por 40 minutos, por 1 hora. Com certeza ali tá acontecendo alguma Tem coisa. alguma coisa. Então, vamos lá, com quem que você quer brincar? E ensinando mesmo. Vamos dar bom dia. E trazendo as outras crianças. Ah, mas a gente tá brincando de tal coisa. Vamos mudar a brincadeira para que ela possa brincar junto. Em Ótimo. diversos momentos a gente teve que falar. Ela não gosta dessa brincadeira. Então vamos brincar no balanço, porque ela gosta de brincar no balanço. E sim, essas crianças talvez não quisessem, naquele momento, brincar no balanço. Mas elas vão brincar no balanço porque isso faz parte da inclusão. Elas se adaptarem. Não, e a negociação também com a criança típica Sim. de dizer agora a gente vai pro balanço, mas depois. Depois. Mas por que primeiro tem que ser o balanço? Porque ela tem mais dificuldade de ceder. Vamos primeiro no que ela quer. Depois, a gente vai fazer o que você quer. E isso dá trabalho, né, Patrícia? Muitas vezes, talvez por isso as escolas que É o não mais têm esse fácil. olhar É o mais fácil é deixar. não atuem É dessa dizer, maneira, né? não, ela tá lá sozinha porque ela quer. É Esse é o mais autista. fácil. Ah, aí vem a frase clássica, é autista. É por isso que ela tá lá. É por isso que ela tá lá. Gente, a AT que a Patrícia falou é apoio terapêutico. Então, Isso. ela abre a escola para quem acompanha a criança, né? As Às psicólogas. vezes é psicólogo, às vezes é fono, às vezes é pedagogo mesmo. Perfeito. Fora as nossas auxiliares de classe, os nossos monitores que a escola tem também. Já E oferece. que é obrigatório oferecer. Sim, então, antes da gente iniciar o podcast, eu perguntei para a Patrícia em relação a monitores. Ela falou que toda sala, independente de ter uma criança atípica ou não, tem um monitor. Tem pelo menos um, é. Pelo menos um. E ainda tem os monitores volantes, né? Que acompanham Isso. essas crianças quando necessário. É porque a gente precisa. Algumas crianças autistas vão precisar de um apoio em tempo integral, outras não. Né? Assim como algumas crianças TDAH também podem precisar. Sim, sim. Né? A Não é gente só o tem- autista
A gente que tá focando precisa. mais no autismo, mais o dose de atipicidade é sobre neurodivergentes e o TDAH entra também. Sim, com certeza. Que inclusive tem lei nova, né, pro ano que vem para inclusão. Sim, E é exatamente. muito importante a gente trazer essas discussões, né, para que a gente possa realmente sair desse ponto de integração para uma inclusão de verdade. Perfeito. Nossa, adorei a sua fala, sobre como é que a gente era lá atrás, né, da separação, segregação, integração, e até a gente chegar no momento de inclusão. Não chegamos ainda, mas temos grandes Mas expectativas. eu acho que eu vejo hoje, assim, várias escolas na busca pela inclusão, e isso é importante. Sim, Mas é importante, inclusive, a gente entender que a gente não é inclusivo ainda. sim. Porque a sociedade não é. Não, e para a família, né? Porque às vezes a família vai procurar uma escola. Ah, a escola é inclusiva. Falar apenas não é o suficiente. A escola tem que ter um método E de a inclusão, inclusão. a inclusão passa pelo currículo. A inclusão, bom, Perfeito. primeiro ela tem que estar prevista na proposta pedagógica. Perfeito. Começa por aí. Então peçam para olhar a proposta pedagógica da escola. Peçam para ver o currículo, se ele realmente é inclusivo. Excelente. Porque o currículo que vai considerar que todo mundo aprende tudo igual ao mesmo tempo. Não é uma inclusão. Uma outra coisa que dificulta muito a inclusão, material didático. Porque o livro didático ele é padronizado. Sim, como se todos fossem Como se aprender da todos mesma fossem. maneira, no mesmo tempo. Né? Então, assim, nem toda criança dá conta de colorir, pegando a educação infantil, de colorir um quadrado de vermelho com 3 anos de idade. Sim. Como nem toda criança vai conseguir escrever o seu nome com 6 anos de idade. Entende? Perfeito. Então, o material didático, esses sistemas de ensino que hoje a gente tem, todo padronizados, eles dificultam muito a inclusão. Engessado, amarrado, né? Ele dificulta. E o ambiente, né? Eu falo que o ambiente, e aí o ambiente ele pode ser físico, social e emocional, Sim. mas pensando em termos de estrutura física, um ambiente tradicional, ele impede uma educação inovadora. E um ambiente inovador, ele facilita isso. E facilita também a inclusão, porque as crianças lá, elas não estão fechadas dentro de 4 paredes o dia inteiro. Então, sair para se regular é algo natural lá. Uma criança que desregula dentro de uma sala de aula, a dificuldade que ela tem para se Às vezes, autorregular. às vezes a gente tem dificuldade de até tirar essa criança. Sim. Lá é natural. Ela É já natural. entende que ela tá E mais todos livre. saem em algum momento para se regular. Sim. Até os típicos, né, gente? Tem um Sim. momento que a criança também tá ali. Lá é integral? Você tem Lá crianças no integral também? a gente tem vários horários. São vários modelos, né? É porque realmente é muito diferente, né? Então a gente tem de 8 às 16, de 10 às 18, tem só o meio período de manhã, só o meio período à tarde e de 8 às 18 também. Então, uma criança que ficou o dia inteiro, não necessariamente depende do limite dela. Ela precisa ter um tempinho pra Sim. respirar. A gente, quando tá trabalhando ali, produzindo alguma coisa, tem hora que você fala, não, vou levantar. É o tal do cafezinho, né? O cafezinho é autorregulação total. Que é autorregulação. E aí a gente levanta, respira. A autorregulação é isso, é você voltar pro eixo. Você Agora é interessante porque tem esperar tanto um adulto tempo. típico que não sabe se regular Sim, e vários. destempera, Vários. mas a gente quer de crianças neurodivergentes que elas consigam se Um regular comportamento adequado. sentadas numa cadeira, numa mesinha, por 4 horas numa sala fechada. A gente tem muito que aprender ainda, né? Muito. Meu Deus. Tá, Paty, fala então para as mães que estão nos assistindo, quem quiser conhecer a escola, como é que faz, quem procura, se te procura, Instagram. Com certeza. Para quem quiser, fica o convite. Vai lá no Instagram, @escola sempre. Lá tem nosso WhatsApp, marca uma visita, você vai falar com a Janaína. Tá? E aí, se você for mãe atípica, fala com a Janaína que você é mãe ou pai atípico, peça que eu esteja lá, que ela marca comigo. E eu tô também disponível no meu Instagram, @PatriciaCasasanta, pra gente conversar um pouquinho mais. Gente, vocês viram quão rico é o conteúdo da Patrícia, né? Eu tô assim, meu Deus. Não conhecia a escola dela, não conhecia essa metodologia, que para mim é inovadora. Eu acho que é exatamente o que as nossas crianças precisam. As crianças atípicas se beneficiam muito, não só as Sim. atípicas, mas as típicas também. Com certeza. Tem muito conteúdo ainda, gente. Vou com certeza trazer a Paty aqui mais uma vez pra gente continuar nessa conversa. Temos outros projetos aí pela frente, né? De repente a gente consegue Muitas parcerias vindo. emplacar mais alguns projetos juntos, mas já deixo aqui a promessa de trazê-la de novo para conversar um pouquinho mais com a gente. A escola inclusiva ela é extremamente importante, né? Esse podcast é para falar sobre isso, é para falar sobre inclusão também, é para falar para as mães atípicas, as famílias atípicas que às vezes estão tão perdidas. Meu Deus, a criança vai para a escola agora. Quem que eu procuro? Qual escola eu procuro? O que eu tenho que saber? O que é importante? E isso fica uma incógnita, né? E cada um diz uma coisa. Eu falo muito isso aqui. O Instagram tem muita informação, a rede social tem muita informação, o Google tem muita informação e as mães ficam soltas, perdidas. Procurem uma linha de
atuação para que vocês possam seguir um único caminho. É muito complexo seguir muitos profissionais, né? Tem falas completamente diferentes. Claro que vocês vão ouvir de alguns profissionais que uma escola maior é melhor, tem mais estrutura. E a gente fala das escolas menores. Então, defina a linha que vai ser mais vantajosa para sua criança. Procure alguém que de fato tenha experiência, porque é um momento muito importante, né? A primeira infância ali, esse período ali, pelo menos até os 5, 6 aninhos, quão é importante para o desenvolvimento da criança e após isso também. Mas o início eu acho que fica muito marcado, né? Sim. Então, uma criança que passa por dificuldade nessa fase, igual você falou, 3 aninhos ela já estava em sofrimento. É muito complexo. E as crianças atípicas, elas vêm desse processo, né? Infelizmente, nós ainda não estamos preparados, mas acreditamos que, né, estamos caminhando para um futuro melhor, com certeza. Com certeza. Eu acho que é importante a gente conversar, naturalizar, como eu falei. Por isso que eu falo que eu sou mãe de 2 esquisitinhos incríveis. Né? Eu acho que esquisitice todo mundo tem. Sim, sim. Vamos normalizar isso, né? Claro que assim, dá medo, né? Falando como mãe, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? A gente sabe do nível de sofrimento dos nossos filhos, enquanto mães e pais atípicos. Mas eu acho que é importante, né? A gente estar junto, a gente conversar, a gente naturalizar e a gente ver as formas também que, infelizmente, a gente está nesse ponto, né? Mas educar a sociedade, educar outras famílias típicas para que elas possam ajudar nesse processo de inclusão. Perfeito, perfeito. Então, Paty, obrigada, gente. Já vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Biovit. Para quem não sabe, eu sou speaker da marca. Gosto muito. O Biovit, ele é um imunomodulador. Eu uso muito com crianças típicas e atípicas. Então, o papel dele é exatamente melhorar todo o sistema imunológico, partindo aí do intestino. Nós temos um cupom de desconto lá no site deles, sembiofarma.com.br. Nutri.carla é o cupom, se você quiser adquirir, quiser conhecer. Então, fica aí o convite. Esse aqui é seu. Oba! Um presente por você ter Que aceitado o meu demais! convite. Tenho certeza que todo mundo gostou muito do conteúdo. Gente, dúvidas, mandem no meu direct. Pode mandar no direct da Paty também. Ela está totalmente disponível aí Com para certeza. tirar as dúvidas, se alguém quiser conhecer a escola. Inclusive, eu vou lá para conhecer a escola também. E é isso. Quero deixar um recado para vocês de que o reprise desse podcast vai ser disponibilizado no domingo que vem, 12h30, lá no nosso canal do YouTube, Nutri Carla de Castro, /Dose de Atipicidade. Coloca Dose de Atipicidade que vocês vão me encontrar. Então, eu estou colocando todos os episódios do podcast lá no YouTube para vocês conseguirem assistir. E muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Na semana que vem eu volto com mais uma convidada e vou deixar o convite para amanhã vocês assistirem também o Doses Milionárias. Paty, muito obrigada pela presença você. e até o nosso próximo encontro. Com certeza, foi um prazer. Um beijo.